Somos da Faculdade de Medicina da UNFTC, do campus de Eunápolis, Bahia. Somos do grupo de Bioquímica. Nosso grupo é formado pelo Ebert, a Heloísa, o Hugo e eu, Kaline. Vamos falar sobre os neurotransmissores, a endorfina. No nosso cérebro, encontramos uma das principais células constituintes, que são o tecido nervoso, os neurônios. Estes estabelecem a comunicação entre si por meio de episódio denominado sinapse nervosa. A sinapse ocorre com a chegada do potencial de ação na terminação nervosa. Dessa forma, os canais de cálcio voltagem dependentes, eles vão se abrir e ocorrer uma difusão deles para o interior do terminal. O aumento do cálcio intracelular, ele vai estimular a exocitose dos chamados neurotransmissores para a fenda sináptica. E os neurotransmissores, eles são moduladores dessa resposta. E um exemplo desses neurotransmissores são as endorfinas. Esses neuropeptídeos são produzidos pelo cérebro na glândula hipófise na porção anterior, em resposta à atividade física e alguns alimentos de bioestimulação. A produção, na verdade, ela é lançada na corrente sanguínea, né, e fazendo com que haja um relaxamento, uma prevenção da dor e também proporcionando prazer, tá? Diferentemente de outros neuroreceptores, eles são produzidos no próprio organismo, através da síntese de proteína, onde são eliminadas no citossol da célula nervosa e formando, assim, vesículas de grande e de centro denso, contendo aminoácidos neutros transmissores, neste caso a beta-endorfina, e sendo eliminada e sendo levada, na verdade, essas vesículas até a porção pré-sináptica. Beleza, a gente vai falar então sobre a classificação dos receptores, né? Aqui está a palavra opioides. Por quê? Porque a endorfina é um tipo de opioide, né? O opioide, a palavra vem do ópio, né? Aquela droga lá que gerou a guerra do ópio. Bom, desde o início do século, os cientistas, eles achavam que existia uma produção, né, de algum mecanismo que selecionasse a recepção de neurotransmissores específicos. E isso foi descoberto posteriormente, né? Voltando à questão do opioide, a endorfina é um tipo de opioide produzido dentro do corpo, por isso a palavra endor, de dentro, né? E orfina, né, ou endorfina de morfina, que é analgésico ou analgésico produzido dentro do corpo. Bom, foram descobertos, então, 4 tipos de receptores específicos dos opioides. Os receptores, eles receberam os nomes em função da inicial daquilo que ativava esses receptores. Por exemplo, o receptor mu ou mi, é uma letra grega, né, o mi, ele tem esse nome por conta da morfina, que era digamos assim, o agonista chamado, né, que é o ativador, no caso, desse receptor. Todos os receptores, eles têm como antagonista essa naloxona, né? É como se ela fizesse o efeito contrário, a gente vai ver mais para frente, ela faz o efeito contrário do agonista, ela desativa. Então a gente tem o receptor Mi, o receptor delta, o receptor kappa e o receptor sigma. O sigma, hoje, ele não há controvérsia se ele é um receptor opioide ou não, né? Ele não parece ser um receptor opioide verdadeiro, já que ele não tem a naloxina como antagonista de fato, né? A gente vai ver, então, que esses receptores, eles são específicos para certos tipos de opioides, né? E como a gente está falando, o trabalho é sobre endorfinas, né? As endorfinas, elas têm mais afinidade com os receptores Mi e com os receptores delta. Bom, aí essa fórmula aí, né? Sempre uma fórmula. Bom, essa fórmula, ela diz respeito da capacidade de ativação do receptor. Por exemplo, um receptor, vamos lá. A gente tem uma certa quantidade limitada de receptores no neurônio pós-sináptico, né, no neurônio depois da fenda. E essa quantidade de receptores pode estar ocupada ou pode estar livre, certo? Então,
esse quociente aqui, RO sobre RT, é exatamente essa quantidade de receptores livres e ocupados, digamos assim. RO seria a quantidade, ou R0, seria a quantidade de receptores livres, e o RT seria a quantidade de receptores totais. Ou seja, se eu tiver a mesma quantidade livre do que o total, ou seja, está tudo livre, esse valor vai ser 1, né? Sei lá, se tiver 1000 receptores, é muito mais que isso, mas se tiver 1000 receptores e todos estiverem livres, 1000 sobre 1000 é 1. Bom, o E máximo seria essa capacidade de ativação máxima, ou seja, o potencial máximo daquele neurotransmissor. E o K é um coeficiente específico que tem a ver com a capacidade, com o grau de capacidade de ativação daquele neurotransmissor. Por exemplo, a naloxina, que é o antagonista, deixa eu ver se eu falei o nome certo, é naloxona, que é o antagonista, ela tem um K igual a 0, ou seja, o potencial resultante vai ser 0. Mas, por exemplo, a morfina, ela vai ter um grau, um coeficiente K próximo de 1. Então, se o coeficiente K for 1 e eu tiver todos os receptores livres, isso aqui também vai dar 1, significa que a capacidade de ativação vai ser igual à capacidade de ativação máxima. Ou seja, a quantidade de neurônios, tá? A quantidade de neurotransmissores vai fazer 100% da sua função ali. Bom, mas como é que essa função acontece, né? Esse tipo de receptor, na verdade, ele vai se ligar a uma proteína, né, que é ativada por meio da proteína G. A gente tem estudado isso aí. Então, a proteína G, ela depois... Vamos lá, né? Aqui está o receptor. Esse receptor é do tipo metabotrópico, né? Ele, depois desse receptor ativado pelo neurotransmissor, que vai chegar aqui, ele vai se juntar à proteína G, e essa proteína G vai liberar o aminoácido aqui, que é essa pontinha amarela, e esse aminoácido vai fazer o papel dentro da célula. É ele que vai ativar a célula. Ele vai ativar, na verdade, várias funções dentro da célula que vão liberar o potencial de ação do neurônio pós-sináptico. É isso. Eu vou estar explicando um pouco sobre o tratamento da dor. A beta-endorfina foi estudada principalmente pela sua influência na nocicepção, que é a percepção da dor. Ela modula a dor no sistema nervoso central e no periférico. Quando a dor é percebida, os nociceptores enviam sinais para o corno dorsal da medula espinhal e depois para o hipotálamo através da liberação de neurotípico, chamado substância P. No sistema nervoso periférico, esse sinal causa o recrutamento de linfócitos T, que são glóbulos brancos do sistema imunológico, levando para a área onde a dor foi percebida. Os linfócitos T liberam beta-endorfina nessa região localizada, permitindo que ela se ligue aos receptores opioides, causando a inibição direta da substância P. No sistema nervoso central, a beta-endorfina se liga aos receptores opioides na raiz dorsal e vai inibir a liberação da substância P, lá na medula espinhal, assim reduzindo o número de sinais de dor excitatória que são enviados ao cérebro. O hipotálamo vai responder ao sinal de dor liberando a beta-endorfina através da rede cinza periaquedutal, que atua principalmente inibindo a liberação de GABA, que é um neurotransmissor que impede a liberação de dopamina. Assim, a inibição da liberação de GABA pela beta-endorfina permite uma maior liberação de dopamina, serotonina e ocitocina, contribuindo para o efeito analgésico da beta-endorfina. A combinação dessas vias vai reduzir a sensação de dor, permitindo que o corpo interrompa o impulso de dor assim que ele for enviado. A beta-endorfina tem aproximadamente umas 18 a 33 vezes de potência maior analgésica do que a morfina, mas seu efeito hormonal varia pela espécie.